Muito bom mesmo ficando só em casa, né? Muito bom. Logo tá chegando o final de semana, hoje é sexta-feira. Pelo menos aqui em casa, o final de semana é assim, é comer bolo, comer coisa diferente, né? Porque já que a gente não pode sair, a gente só fica comendo. Na professora aqui também, aqui em Aham. casa. Aí, final de semana, faz uma coisa diferente. Mas, assim, só de comer, porque sair não pode, né? Mas, então, nós vamos hoje falar sobre um Boa conteúdo que é tarde, sobre os jogos professora. de salão e os jogos esportivos, tá? Bom, esse conteúdo, a gente vai prestar atenção hoje, então, porque esse conteúdo vai cair na nossa prova também. E eu imagino que logo, né, lá para a próxima assim, semana que vem, já é a questão da redação, depois já vem a autoavaliação, e depois eu acredito que já na outra semana já começa as avaliações. Então, aí a gente já começar já a prestar atenção, porque aí esse já é conteúdo de prova. Depois eu vou estar postando a aula de vocês lá no GR8, e aí eu vou postar o slide também, tá? Para vocês terem para estudar para a prova. Bom, então agora a gente comentar aqui o que são jogos populares? Ou, assim, jogos de salão, jogos esportivos, o que eu posso ter na minha cabeça, pensar que são esses três tipos de jogos? Alguém queria comentar, falar o que é um jogo popular, ou um jogo de salão, ou um jogo esportivo? Alguém sabe dizer, ou falar o que você pensa que é isso? Jogo popular é mais um jogo que é mais simples, passado de geração em geração. Seu pai te ensina a você brincar quando você é pequeno. Como se fosse um esconde-esconde. E o jogo de salão, professora, pode ser também um que eu conheci esse dia, que é o brocha. É alguma coisa assim, um jogo de salão. Aqui, Eu acho gente. que jogo esportivo é algum jogo que é um esporte, tipo corrida. Isso, muito bem, né? Então, justamente isso que vocês comentaram. Professora, bocha é um jogo de salão, como se fosse assim, você joga a bola numa quadra, né? E aí como se fosse para acertar no gol. Ah, sim. Professora, também os jogos populares, você pode mudar as regras com seus amigos ali, é mais fácil. Tá? Isso, muito bem, Nossa, isso professora, mesmo. toda vez que eu ia brincar, a gente sempre combinava a regra diferente. Isso, né? Porque É você quando, pode fazer. às vezes era o último que fosse, por exemplo, se fosse no pega-pega, o último a ser pegado contava, ou ao contrário, às vezes era o Uhum. primeiro. Certo, é até interessante a gente mudar, né, para estar diversificando, né? Então é justamente isso, né? Então aqui, jogos populares, é justamente o que vocês comentaram. São aqueles jogos que não tem, assim, ele tem uma regra, mas você pode alterar também essa regra, né? Eles são jogos que são passados, né? O seu pai te ensina esse jogo, ele aprendeu com os pais dele, né? Ou até mesmo na escola, tem alguns jogos populares que são ensinados ali, né? Os jogos de salão. Verdade, professora. Na minha antiga escola, meu professor ensinou muitos jogos antigos pra gente. Né? E são jogos populares, são jogos que Tipo são Bet, muitos isso. jogos antigos mesmo. Uhum. E aí, por exemplo, os jogos de salão. Os jogos de salão geralmente são jogos. Quando fala salão, pelo menos para mim, na minha cabeça, eu lembro salão, né? Tipo, como se fosse eu pensar um ginásio, uma quadra. Mas não é necessariamente assim o jogo de salão. O jogo de salão ele envolve também muito jogos de tabuleiro, né? Tipo xadrez, dama, gamão, tá? Jogos esportivos são justamente o que vocês falaram mesmo, são os jogos que são ligados à questão do esporte, né? Bom, agora, aqui a gente vai começar, então, falando aqui, o jogo, né? Que alguém gostaria de começar a ler aqui esse slide? Posso ler, professora? Pode. Professora, eu queria ler depois, pode ser? Tá, você lê o próximo. Jogo não é sinônimo de esporte. É comum utilizarmos os termos jogo e esporte para designarmos as mesmas atividades. Contudo, o jogo e o esporte são fenômenos diferentes da cultura corporal. Para avançarmos na compreensão da manifestação corporal jogo, é necessário termos a compreensão do que é cada um deles. Isso. Jogo diferente de esporte. Uhum. Então, assim, a questão do jogo ser diferente da questão do esporte, né? Mas até mesmo, por exemplo, porque é bem na nossa cabeça, muitos jogos a gente até mistura com o próprio esporte, né? Porque, por exemplo,
né? Principalmente os rapazes aí, que jogam futebol, né? Aí esse é o quê? É um esporte ou é um jogo, né? Agora, por exemplo, a gente vai jogar vôlei, né? A gente está jogando na quadra lá, isso vai ser um esporte ou vai ser jogo? Ou alguém está fazendo natação, né? Isso vai ser esporte ou vai ser jogo, né? Então, assim, a gente tem que ver que tem essa diferença. É claro que tem outros jogos que não tem nada a ver com o esporte. Igual tá aqui, na própria imagem, tá um jogo que é tipo um jogo popular mesmo, que é esse pular elástico. Não, pular elástico, quando eu era criança, eu já brinquei disso aqui, né? Na época da minha mãe, ela brincava muito disso, né? Então, esse ele que abre e fecha, né, professor? Isso, Eu né? é muito bom. Uhum. Então, assim, esse não é um esporte, pular elástico. Ele é um jogo. Então, tem coisas que é mais fácil da gente diferenciar do que é jogo de esporte. Mas tem algumas coisas que não. Por exemplo, xadrez. Xadrez, ele é jogo ou é esporte? É um jogo. Jogo de salão. Ele é um jogo, né? Mas ele também, ele entra numa categoria aí também que a gente vai ver diferente, né? Ele pode ser considerado um tipo de esporte também, né? Então, assim, tem alguns jogos que eles são, né? É meio difícil da gente diferenciar, né? Tem umas coisas que é muito simples, igual de pensar lá, pega, pique-esconde, jogar bete, tudo isso é jogo, isso não é um esporte, né? Mas tem algumas coisas que a gente meio que confunde alguma coisa, tá? Então a gente vai ver a diferença. Quem queria ler o próximo? Aí você vai ler. Vamos ver aqui, ó. Quem queria ler, tá lá, tá separado pela cor, né? Que é a diferença do jogo e esporte. Então, esse de marronzinho é a parte do jogo e de verdinho do esporte. Aí você pode ler o que é o jogo primeiro, depois você lê o que é o esporte primeiro. O segundo, Lé. Diferencia jogo e esporte. Jogo possui artes temáticas ou não possui competições. Caracteriza-se pela espontaneidade, fantasia, flexibilidade das regras e nomes pela ludicidade. Possui regras não institucionalizadas, flexíveis. Esporte. Possui competições sistematizadas, local, regional, nacional, continental e mundial. Caracteriza-se pela competição, pela busca do alto rendimento e pelo desenvolvimento de habilidades motoras específicas. Possui regras institucionalizadas universais, por isso necessita de instruções regulamentadoras, ligas, federação e confederação. Isso, então beleza, brigadão. Então, olha só, então a diferença de jogo para esporte, praticamente vocês já falaram algumas antes, quando a gente estava comentando, né? Vocês falaram lá, por exemplo, esse último ponto aqui, vocês já falaram, que no jogo as regras são flexíveis, tipo assim, se você, igual o colega falou, que brinca de pique-esconde, o primeiro que acha, o último que vai achar é o que vai contar, outra vez ele muda, né? O primeiro que acha, o que é encontrado lá é que vai contar de novo, né, que vai procurar os colegas. Então, as regras são flexíveis, né? Eu posso mudar a regra de acordo com as pessoas que estão brincando. Se todo mundo concordar, a gente muda as regras, né? Então, no jogo, ele tem essa flexibilidade, né? Outra coisa também que o jogo tem e no esporte não tem é essa sistemática e não possui competição. Só que assim, entre aspas, né? Por quê? Vamos pensar o seguinte: se a gente está jogando, então a gente vai jogar. Vamos jogar queimada. Então tem dois times: o time do sétimo A e B e o sétimo C e D. Né? Claro que o sétimo A e B vai querer ganhar do sétimo C e D. Vai ter uma competição. Só que essa competição que ocorre no esporte, né, é uma competição que ele é obrigatório, tipo, quase que ele ganhar. Porque aquele time, ele tem que ganhar, certo? É como se você pensasse, por exemplo, lá no futebol. Então, vamos pensar assim, em Flamengo, né? Não que eu seja flamenguista, mas muita gente é flamenguista. Então, o Flamengo, ele tem que ganhar, por quê? Porque quanto mais troféus ele tiver, mais... Tem que né? ganhar porque é o maior do Brasil, professor.
Tá, e ele tem que ganhar por quê, por exemplo, também? Quanto mais jogos ele ganha, né, mais patrocinadores ele vai ter para apoiar, mais dinheiro ele vai ganhar. Então, quer dizer, os atletas ali daqueles times, eles têm que ter aquilo ali, aquele compromisso, né, de fazer o melhor que ele puder para ele ganhar. Então, é tipo assim, uma competição acirrada mesmo. Eu não entro aqui por brincar, eu entro aqui para ganhar. Apesar de que quando a gente está brincando também, né, tem gente que não sabe perder, né? Tem gente que brinca e apela muito se perde, né? Mas assim, no jogo existe uma competição, mas é uma competição mais amena. Então, entre aspas, tem uma competiçãozinha. Porque quem que vai brincar, vai jogar, então a gente vai jogar baralho. Ai, eu quero jogar para perder. Nunca, né? Então, existe uma competiçãozinha. Não é igual à competição do esporte, né? Então, do esporte é uma competição acirrada, porque ali eles estão competindo e ali eles estão visando lucro também, né? Então, a gente tem que ver que ali é uma competição séria e eles estão visando outras coisas. No nosso caso, quando a gente está brincando, a gente só quer se divertir, né? E a gente quer ganhar por diversão mesmo, ou para ficar zoando o colega, né? É só uma questão de diversão, né? Então, assim, o esporte ele tem essa competição mais acirrada, né? E as competições são sistematizadas. Pode falar. Aí, como você tava falando, tem gente que não sabe perder. Aí não tem gente que fala, não, o importante é se divertir. Aí as pessoas falam assim, não, o importante é se divertir, mas perder não é divertido. Geralmente é desculpa. Não, mas eu acho que o legal é ganhar. Não. Perder não é legal. Ninguém quer perder. Ai, professora, eu não sei, porque eu sou competitiva. Eu estresso, professora, no jogo. Eu só entro para ganhar. Eu não entro. Eu só entro Professora, pra é ganhar. assim, quando eu vou jogar com a minha família, eu estresso. Alguém eu não consigo perde jogar. uma hora, né? Como é que é? Não entendi. Professora, quando eu estresso, tipo assim, eu vou jogar um jogo. Uhum. Aí eu estresso, eu desisto. Eu ou começo a chorar, ou não sei, eu sou competitiva. Você tem que ganhar sempre. Mas é isso que a gente tem que controlar na gente também, né? Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, porque assim, nem sempre eu vou ganhar, né? Então, assim, tem hora que eu vou ganhar e tem hora que a outra pessoa vai ganhar também, né? Por mais que eu tente, por mais que eu me esforce. Às vezes o adversário tá tendo um dia maravilhoso. Isso é uma frase, professora, que muitos jogos usa, por exemplo, eu jogo o CSGO, entre outros, e aí sempre eles colocam assim, ó, às vezes o seu adversário está tendo um dia maravilhoso. Alguém vai ter que perder. E assim, só que isso a gente tem que trabalhar no nosso interior. Então é uma coisa nossa, que a gente tem que aprender o quê? Que se eu perdi, é uma coisa que infelizmente é natural. Ninguém gosta. Falar que gosta é mentira, né? Ninguém fica feliz, perdi. Né? Mas a gente tem que trabalhar isso na gente. Fala, pode falar. Tipo assim, tem alguns jogos que ele já sabe, tem algumas pessoas competitivas. Eles não colocam, tipo, quando a pessoa perde alguma coisa, palavra forte, tipo, não foi dessa vez, eles colocam assim. Mas tem alguns jogos que eles são mais nem aí. Quando a pessoa perde, ele coloca uma palavra, tipo, você perdeu, você é ruim. Sim. E aí fica chato também, né? Porque, assim, além de você perder, ainda ficar falando que você é ruim, né? É complicado também. O próprio jogo te vale. Professora, qual a palavra-chave? A palavra-chave é esporte. Professora, a senhora já enviou a chamada? Já, tá lá, a chamada já tá lá no grupo, tá? Da sala. No grupo do 7º ano. Aí a palavra-chave é esporte. Professora, quando eu era pequena, assim, quando eu jogava... A primeira vez que eu comecei a jogar jogo, eu comecei a jogar Fire, foi no celular daqueles bem antigo, era, como é que era? Samsung. Aquele Samsung Ace, ele era toda hora. Aí, meus amigos falavam que eu tava arrumando desculpa, mas é porque eles não viram como é que era o negócio. Professora, tem que iniciar a chamada? Não, eu só Talvez a coisa não está na hora ainda. Eu acho que é 2 horas que ela vai estar aberta para fazer, tá? Professora? Não, ela já está aberta para fazer. Tá no grupo. Uhum. Não, quando eu coloquei no grupo, eu coloquei ela ainda não estava aberta. A senhora não colocou o 7º D. Eu não tenho do 7º D.
Ah, tá. Professora, não tem do sétimo D. Tá, eu vou arrumar ela aqui e aí eu passo. Professora, mas a senhora colocou no grupo de todos os sétimos. Foi. Eu Do vou. sétimo D. Pois é, mas não tem a opção, eu acho, não é não? Sétimo D? Confere para mim. É a opção D. Na hora de marcar lá, a sala não tem a opção do sétimo D, né? Professora, qual é a palavra-chave? Tem palavra-chave? Esporte. Ah, tá. Eu só vou corrigir aqui, colocar o sétimo D, então, lá para poder Tá bom, vou esperar a senhora corrigir. poder colocar lá. Peraí, só um minutinho. Meninos, então, olha só. Enquanto vai abrindo aqui o aplicativo aqui para mim mandar a chamada, só a gente palavra-chave mesmo, professor? Esporte, tá? Esporte. Então, aqui, a questão então, da diferença do esporte para o jogo seria a questão da competição, né? Porque no jogo a competição é mais acirrada, mesmo a gente fazendo. Aliás, no esporte a competição é mais acirrada do que no jogo, mesmo a gente brincando, né, de jogos, alguma coisa que a gente vai brincar, a gente tem uma competição, mas claro que no esporte isso é bem maior. Outra coisa, no esporte, as pessoas que vão praticar esporte, elas vão ter que ter um alto rendimento. Né? Então, ela é mais cobrado, né, de um esportista o rendimento físico dele. Então, ele tem que ter várias habilidades motoras, né, que vão ser desenvolvidas ali. Para quem pratica o esporte, claro que quanto mais ele tiver habilidade motora, dependendo se for um esporte que utiliza a parte física, melhor para ele. Né? Mas se for um jogo, né, que nem igual a gente jogar dominó, nem vai usar a minha parte física, né? Eu preciso de um raciocínio ali das minhas mãos para colocar. Então, eu não vou ter tanto essa parte de desenvolvimento das partes motoras. Qual que é a palavra-chave mesmo? Esporte. Tá, obrigada. Outra coisa aqui, né? Além disso, seria a questão das regras. Então, no esporte, a regra ela é institucionalizada. O que é isso? Cada tipo de esporte, por exemplo, futebol, vôlei, ciclismo, todos eles têm uma liga ou federação ou confederação. O que é isso? É como se fosse uma instituição que cuida daquele esporte. Então, tem a Liga de Natação, né? Tem lá a Confederação do Futebol. Então, tem sempre como se fosse uma organização que é responsável por aquele esporte. E ali eles vão colocar regras. Então, tem as regras específicas daquele jogo. Né? Agora, no esporte, ele vai ter essa confederação que determina essas regras. No jogo em si, a regra é flexível. Então, eu posso mudar a regra de acordo com o que eu queira. Então, a gente está brincando ali de um determinado jogo, a gente pode alterar a regra, tá? Quem gostaria de ler o próximo aqui? Eu, professora Lázaro Augusto. Vai, o Vitor Augusto, é? Lázaro Augusto. Pode ler o próximo? Pode ler. Faz assim, quem pediu para ler o próximo depois do Augusto, é? Lázaro Augusto. Foi eu, professora, Mirelle. Tá. Mirelle, aí você vai fazer o seguinte, você organiza para mim quem vai ler os próximos, tá bom? Aí vocês levantam a mão e a Mirelle organiza, tá ok? Professora. Oi. Na chamada não tem o sétimo D. Eu vou arrumá-la agora, tá? Eu tava só esperando, eu tô esperando abrir aqui o aplicativo. Parece que quando o negócio tá aberto aqui, ele enrola, nunca vi. Se é o meu computador que é um lento aqui, mais que tudo, né? Tá abrindo aqui as páginas, vamos ver. Pode começar a ler. Professora, qual que é a palavra-chave? Esporte. Esporte. Uhum. A importância do jogo. O jogo oferece situações de aprendizagem ricas e interessantes. Promove o desenvolvimento físico, motor, a interação entre os participantes, permitindo o confronto de percepções de esquemas, comparações, troca de informações e ponto de vista. Modificações de conceito e conhecimentos diversos. Possibilita ainda o desenvolvimento da capacidade de solucionar problemas relacionados à sociedade.
ao espaço físico, ao tempo, ao ritmo, às capacidades e habilidades físico-motoras, aos limites e às regras, proporcionam ainda a experiência das situações de convivência e conflito transferíveis para o cotidiano familiar, escolar e do mundo do trabalho. Isso. Professora, Só um minutinho. Eu já liberei quem é do 7º D, tá? Eu coloquei lá agora o 7º D. Pode entrar no mesmo link que agora e confere para mim se tá tudo ok. Agora eu acho que dá para o 7º D fazer a chamada, tá? E a palavra-chave é esporte. Pode falar quem gostaria de falar? Ô, professora, Sim, pode falar. eu ia falar a mesma coisa, porque eu sou do 7º D e não tinha, agora tem. Você conseguiu ver agora? Eu mudei, eu Uhum. consegui. Não, então tá bom, obrigadão. Então, ó, o jogo ele é importante para nós porque, né, o jogo, até que essa parte da competição que a gente falou, estava falando dela agora, né, antes, que é uma coisa estranha, a gente acha ruim meio que perder, né? Por exemplo, a gente está jogando baralho mesmo com a família da gente, jogando com o pai, com a mãe, né? A gente acha ruim, nossa, mas eu tô perdendo toda hora, né? A gente acha ruim, mas esse perder também é importante para a nossa vida, porque a gente também tem que saber perder, né? A gente sabe que perder não é bom, não é legal, né? A gente até igual a gente estava comentando. O importante é participar, né? Mas, assim, ninguém gosta de perder. Mas a gente tem que aprender. Professora. A gente aprende muito com esse perder. É perdendo que a gente vai tentando melhorar, Professora. aprimorar. Pode falar. Quando, tipo assim, quando eu vou jogar Just Dance, né? Aí você tem que dançar muito bem para você ficar em primeiro lugar. Você tem que ficar coroinha para você ser o primeiro, o que significa que você ganhou, você dançou bem. Aí tem vezes quando eu não ganho, eu fico com raiva. Ô, Mas professora. assim, aí é questão de você entender que agora eu vou me esforçar mais um pouco para melhorar, né? Ô, professora, assim, quando eu encontro meus primos, assim, a gente sempre vai para uma chácara lá na cidade deles e a gente sempre joga alguma coisa. Aí a gente sempre jogava truco. Aí era eu e meu primo, a gente sempre perdia. Aí, assim, aí um dia a gente ganhou. Quando a gente ganhou, a gente aprendeu uma técnica lá que a gente agora não perde mais nenhuma. Não perde aí, mais. depois, tudo que a gente perdia e via como que os outros jogavam e a gente aprendia. Jogar jogo de carta, e dar aquela técnica sempre, né? Você guardar, às vezes, uma carta debaixo da cadeira. Roubando, né? Eu não faço isso, não, mas eu jogo às vezes com... Tem gente que eu faz. gosto de guardar uma carta no Uno. No Uno você guarda uma mais 4 aí, você guarda uma mais 4, tiver perdendo. Uma carta dentro da blusa, colocar a carta dentro da blusa assim, depois tirar a carta de baixo. Não, mas aí não vale, ué. Essa regra aí de colocar as cartas de baixo aí escondida não dá, ué. Eu vou jogar contra a minha irmã, ela sempre rouba. Ela guarda umas 6 cartas embaixo, depois ela vai trocando. Ela tem uma regra diferente no jogo. Professora, a pior coisa é quando te descobrem que você tá guardando carta. Não, aí acabou, né? Sem graça. Então, olha só, o jogo, né, ele aproxima as pessoas também. Então, a gente jogando com os primos, com os amigos, com a família, né, com o pai, com a mãe, isso também aproxima a gente, né? Então, por exemplo, a gente vai ter um convívio maior, assim, uma proximidade maior com os familiares. Não sei se vocês já perceberam, por exemplo, quando está um dia que você está sem internet ou sem energia, por exemplo, e aí você vai brincar de algum jogo com a sua família, acaba que você vai aproximando mais deles, né? Mais do que se você ficasse cada um no seu quarto lá, né, jogando um joguinho no celular, por exemplo. Ô, professor, uma coisa que eu percebi é que, tipo assim, essa quarentena, mesmo que tem coisas acontecendo ruim, o bom é que aproxima mais, que a pessoa fica dentro de casa, todo mundo, aí pode conviver mais. A gente conversa mais, né? A gente percebe mais o outro, né? Então, tipo assim, você tá... A gente descobre mais, né, professora? Professora, devia ter umas 200 moedas aqui de 5 centavos, 10 centavos, que eu tava arrumando meu quarto aqui.
Aí tava cheio de moto debaixo da minha cama. Ixi. Ó, não tem nota de 100 aí também, não? Não sei. Ó, se tiver uma nota de 100 aí, você me chama que eu vou dar uma faxina nesse quarto aí e vou limpar bem debaixo dessa cama aí. E professor, e eu acho que foi por causa da pandemia, né? Que aí é o lugar que eu vivo aqui, eu gosto de tudo bem arrumadinho. Eu comecei a arrumar, descobri coisa que eu não sabia. Ixi. Nossa, Suas professora, coisas que estavam perdidas. eu também, meu centro tem que ser tudo arrumadinho, então. Não, mas, Igual assim, a cama organização é muito bagunçada. bom, né, gente? A gente Cama tá com as bagunçada, coisas guarda-roupa todas bagunçado, eu não organizadas. consigo. Uhum. É um ambiente limpinho, um ambiente organizado é muito bom, né? Muito legal também. A gente está sempre no ambiente mais limpo, organizado, né? Parece que assim, dá até uma sensação de bem-estar, né, para a gente, tá? Mas assim, então a questão do jogo, ele é muito importante para a gente na questão da gente socializar com as outras pessoas, né? Isso a gente está falando desses jogos mais populares, né? A parte motora, a parte física, dependendo do tipo de jogo, né, também é desenvolvida. Então, por exemplo, igual não sei quem falou aí de bet, né? Bet a gente vai desenvolver também a parte física, a parte motora, né? A queimada, né? Então, esses jogos auxiliam a gente também nessa parte de desenvolvimento físico e motor também. E além que a gente tem que seguir regras, né? E limites. Então, a gente tem os limites ali para a gente seguir em cada jogo. E isso também contribui para a nossa vida, porque tudo na nossa vida a gente tem regras e limites para seguir, né? Então, a nossa vida, a gente viver em sociedade, não é viver de acordo com o que eu quero. Tudo tem regra, tem limite, né? Então, por exemplo, talvez você possa fazer na sua casa o que você quiser, mas na rua você não pode fazer, né? Então, o jogo te ajuda a pensar nisso também, porque tem regras para se viver. E na sociedade, viver junto com as pessoas, a gente tem regras para seguir, né? E a gente tem que aprender isso. Pode falar. Quando professora, eu fiz uma lembrancinha para as professoras do Dia das Mães. No Dia das Mães eu mando a foto para você e para todas as professoras, viu? Ai, que chique! Então tá. Muito bom. Quem gostaria de continuar agora? Sou eu, professora Mirelle. Então vamos, Mirelle, pode começar. Tá bom. História do jogo. Os jogos existem desde a pré-história e seus registros indicam as mais variadas formas de jogar nas diversas partes do mundo, como forma de manifestação da cultura dos povos da Ásia, na América pré-colombiana, na África, na Austrália, entre outros indígenas das ilhas mais longínquas do Oceano Pacífico, foram encontrados longe de Calma, professora, eu me perdi aqui. Encontrados jogos. Jogos de expressão utilitária, recreativa e religiosa. Ramos, 1982, p.56. Alguns jogos passaram por alterações e muitos deles vieram compor por elenco de modalidade que mais tarde foram disputados nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. Há registros de jogos encontrados em paredes de caverna e espalhados pelo mundo. Este fato retrata a necessidade que já se apresentava de dar os momentos de luta sobre a sobrevivência. A atividade confia a caça e pesca um caráter lúdico. Isso. Então, quer dizer, a história, nessa parte da história do jogo, o jogo está aí desde o Homem das Cavernas, né? Então, tem registro aí, né, de pinturas aí nas cavernas, nas paredes, né? Registro de jogos. Então, o jogo, desde que um homem existe, né? Ele já começou a inventar esses jogos. Então, na verdade, os jogos, ele é uma invenção nossa, nós que criamos. Então, por exemplo, cada um de nós é capaz de criar um jogo diferente. Ah, vamos brincar de um determinado jogo. A gente pode criar um jogo também. E esses jogos são, né, a história dele é desde os homens das cavernas aí, né, para a gente pensar aí, ó, até nessa pré-história aí, a gente tem registros, né, nas cavernas de desenhos de jogos. Tá? Professor, pode falar? Posso ler o próximo? Pode ler. Professora, agora é o Alif, ele está com a mão levantada. Tá certo. É porque eu tinha colocado a colega para... Aí depois você entra na fila, você que tinha pedido para mim agora, porque
Mirelle tinha ficado para organizar quem já tinha levantado a mão antes, tá bom? Aí depois você lê. Depois, que hora que ela vai ler, então, Mirelle? Ela Aí vai ela- ler depois do Augusto Ribeiro. Tá bom. Uhum. Tá, aí você fica de olho. Então vai. O Aleph agora, né? Sim. Então vai, Aleph. O jogo como moderador do comportamento humano. Os jogos, como fenômenos sociais, podem ser entendidos como moderadores do comportamento humano, capazes de canalizar o impulso agressivo presente no desenvolvimento social do homem ao longo do tempo. Esse impulso agressivo desencadeou guerras pela conquista e dominação de espaços e povos. Foi o modo que o homem encontrou para controlar e adaptar o ambiente às suas necessidades de sobrevivência. Esse processo foi fundamental para a humanidade desenvolver-se em termos de leis que pautassem o comportamento e a convivência. Isso, muito bem, obrigada. Então, olha só. Então, o jogo também é um moderador de comportamento, né? Como assim, moderador de comportamento? Então, os próprios jogadores, né? Por exemplo, a gente vê de vez em quando algumas reportagens de jogadores de futebol, por exemplo, ou até outro esporte, né? Com agressividade um com o outro. Mas o jogo, ele também tem essa função de moderar o comportamento. Então, né? As pessoas têm que se controlar durante o jogo, né? Por quê? Porque é um jogo ali de convivência também. Eu tenho que conviver com naqueles outros jogadores daquele momento do jogo ali e eu tenho que respeitá-los, senão eu vou ser expulso do jogo, né? Então o jogo também vai moderar o comportamento humano e muitas vezes ser levado para fora também. Então eu tenho que moderar o meu comportamento, eu tenho que respeitar, assim como eu tenho que respeitar dentro do jogo, na quadra ali, eu também tenho que respeitar as pessoas fora da quadra. É claro que a gente vê muita coisa errada em muitos jogos, né? Principalmente a gente vê no futebol mesmo, a gente vê aí torcidas que brigam, né? Matam um a outra aí, a gente já viu coisas muito feias aí, né? Por causa de jogos. Na verdade, o jogo ele serve para moderar o comportamento. Então, é um jogo que o jogo ele vem para ser um moderador, para a gente ficar mais centrado, né, e controlar essa parte de impulso agressivo que a gente tem. Né? Então, fazer com que a gente consiga controlar essa parte. Né? Então, claro, ninguém gosta de perder ou de ver uma coisa errada que o outro colega do jogo ali faça, mas no jogo a gente tem que começar a moderar isso. Pode falar, quem gostaria? É que, tipo assim, eu percebi isso nos jogos, tipo, na reportagem, que tipo, teve briga no estádio e tal. Eu percebo que as pessoas que estão assistindo o jogo de futebol são mais competitivas que os próprios jogadores que estão jogando. Porque brigam, sendo que os jogadores não tem nada a ver com isso, só eles estão brigando ali. Sim. Gente, tem gente que, por exemplo, eu vi uma reportagem esses dias para trás de uma pessoa um rapaz que foi agredido na rua porque ele estava com a camiseta de uniforme de um determinado time. E aí os caras viram ele lá com aquela camiseta e foi bater nele, né? Então, quer dizer, o jogo em si, né, quem é o jogador, quem joga mesmo, o comportamento dele vai ser moderado. Então, o jogo é bom por esse lado. Mas só que tem alguns torcedores que extrapolam, né? Então, o jogo não é para isso, né? E, assim, quem é torcedor também não é para a questão da violência. A gente tem que compreender também, claro, tem vários times adversários e uma hora meu time perde, uma hora meu time ganha, e isso é o que acontece sempre, né? Não tem como a gente prever, né? E não vai também brigar com todo mundo porque torce contra o seu time. Né? Cada um tem o seu, é a sua opinião. Né? Pode falar. Mulher, né? Era um casal, uma mulher torcia pro Palmeiras e o homem torcia para outro time lá, que eu não lembro. O Palmeiras ganhou, né, a Copa da Libertadores e ele matou a mulher porque ela torcia pro Palmeiras. Credo. Olha aí que coisa mais ridículo, né? Ridículo, não tem condição. Tipo assim, cada um vai torcer pro seu time? Tudo bem. Ué, mas por isso agora eu vou ter que brigar com outra pessoa porque você torce para um time diferente do meu? E que diferença vai fazer isso, gente? Né? A pessoa torcer para um time... Tem muito sentido nisso. Igual, professora,
Professora, a minha mãe é flamenguista e o meu Assim, pai é vascaíno. E os dois é casado tem quase 20 anos já e nunca brigaram. Então, e são os arquirrivais, né? Os dois times são É, arquirrivais, né? Não tem nada a ver. Porque, assim, é questão de bom senso. Cada um torce por seu time e tudo em paz, ué, não tem nada a ver. É a Professora, questão de é querer respeitar. machucar a pessoa porque ela tem uma opinião diferente da minha. É isso. Isso, né? A gente tem que respeitar, né, as opiniões diferentes, muito bem, né? Então, cada um tem sua opinião e cada um tem a sua liberdade de torcer para quem você quer, para o time que você quer, Escolher, né? né, professor? Um time que quiser. Isso. professora, eu já teve uma vez que eu fiquei um dia sem falar com um amigo meu, porque meu time perdeu. Ah, Às vezes, mas acabava o jogo, meu time perdia, eu pegava, desligava o celular e ia ligar só no outro dia para não ter que responder porque as senão só fica situação. enchendo paciência, né? Mas é assim, a gente também tem que saber, até nesse ponto, por exemplo, claro que se eu torço para um time, todo mundo que torce para aquele time gosta daquele time, lógico. Se ele perde, né, e as pessoas sabem ali, eu gosto muito daquele time, as pessoas vão começar a querer fazer gracinha comigo, né? Mas eu tenho que saber também a não me importar tanto com Tem que saber que é brincadeira, né? Tem que saber É a uma situação. brincadeira, isso. Saber que aquilo é brincadeira. Oi, só pode fico falar. irritado. Eu só fico irritado quando tem alguma coisa apostada. Tipo, aí se eu perder alguma coisa apostada, aí sim eu fico irritado. Mas quando não tem nada a Ah, não, perder. isso aí é realmente, quando é apostado. É. Mas aí é a questão também, né? A gente não apostar também, porque, né, você vai perder as coisas à toa ali, né? Mas eu acho que assim, a gente tem que levar as coisas mais leves na nossa vida, né? Agora a gente vai, né, brigar, apanhar por causa de jogo. Nossa, é ridículo isso, né? Porque a gente tem que levar as coisas na esportiva. Então o jogo ele tá aí para mudar o nosso comportamento também. Então a gente não pode levar isso, né, em forma de briga, ficar irado com outra pessoa, fazer inimizade só por causa de um jogo, né? E mesmo que seja um jogo que a gente está jogando mesmo também, né? A gente tem que saber dosar aquilo. Igual, E outra coisa, professora, pode falar. Meu vizinho, ele é meu colega desde que a gente é pequeno. Eu torço pro Flamengo e ele pro Botafogo. Uhum. E por isso não vai ter amizade? Nada a ver. A gente vem pra cá, quando assiste jogo, né? Aí o Botafogo perde, eu sou ele fica pé da vida. Mas a gente tem que saber também, porque eu tenho até assim, o jeito de a gente brincar com a pessoa, e a gente tem que saber com quem brinca também, né? Porque, infelizmente, tem pessoas que são muito apelonas, né? Qualquer coisa, né? Não gosta de brincadeiras, né? Então a gente tem que saber. Mas assim, e a gente também tem que saber relevar, né, essas brincadeiras também. Não saber importar. Eu torço para esse time, e se perdeu, tô nem aí. É meu time de coração e pronto, acabou. E aí, não tô nem aí para quem tá falando. Pode falar, né? Porque uma hora ele vai ganhar mesmo e pronto, acabou. Pronto, né? A gente tem que saber relevar também. Oi? Professora? Pode falar. Eu torço pro Flamengo, minha irmã torce pro Corinthians, entendeu? E mesmo assim, a gente não fica meio chateada quando não time perde, mas mora junto, né, no outro dia. Professora? Oi, pode falar. Principalmente hoje em dia, eu não sei se é por causa da pandemia que está interferindo muito na vida das pessoas, mas está começando a brigar muito por causa de jogo eletrônico, jogo assim, de futebol. Você vai na internet, pode olhar uma coisa que você quer, você vai lá no Google e você entra no Discover. Você vê cheio de perguntas lá falando que as pessoas ficam com raiva, manifestação por causa de jogo, assim. Uhum. Pois é, mas aí assim, a gente tem que saber também que o jogo é uma questão de entretenimento, é uma coisa para te fazer bem, para te fazer, tipo, feliz, na verdade, né? Não é uma coisa para você brigar, para acabar com matar pessoas, para acontecer acidentes com as pessoas, né? Se a gente parar para pensar, então, nesse requisito que você está falando, de agredir os outros por causa de time, por exemplo, isso provavelmente não vai acontecer se for um jogo online, por exemplo, né? Já que está à distância,
A pessoa não vai saber quem é você, onde você mora, onde você tá, por exemplo. Mas mesmo assim, ainda corre o risco da pessoa mandar um vírus para você ou fazer alguma coisa assim. Professora, Aí só se a pessoa mandar travar tem de saber, aí é. professora, mas também não precisa provocar, né? Por mesmo que está a gente não Professora. Né? A gente pode até dar uma brincadinha, mas é uma questão de respeito. E tudo tem limite, né? A gente tem que saber na nossa vida até onde a gente pode ir. Então, a gente saber que, assim, pode também abusar. Professora, tem um time que chama Vila Nova. Então, todos os torcedores, quando esse time perde, eles se tornam agressivos. Ele fica batendo no time arremessador, nos torcedores. Professor, ano passado, esse ano, não lembro que dia foi, mas passou na televisão com um rapaz, marcou encontro com a menina que ele conheceu no jogo online, e chegou lá, para ele jogar, o menino matou a moça lá. Credo. Professora, tem um jogo. Ela admitiu o crime ainda, ela admitiu, o policial chegou lá, ela admitiu tudo, falou que foi por querer, não sei o que deu na cabeça dele lá, mas... Só por causa do jogo. Não sei. Tem gente que coloca... Não, mas professora, se eu não me engano, nesse caso, se eu não me engano... Peraí, deixa só o seu colega falar primeiro, que ele tinha começado a falar. Mas acho que ele tinha um distúrbio, ele tinha um problema. Com certeza deve ter algum problema, né? Porque não é normal, né? Na verdade, assim, até a gente, por exemplo, brigar, uma pessoa que briga por causa do jogo, eu não acredito que seja normal, não é? Pensa, né? É claro, cada um gosta do seu time, gosta daquele jogo ali, mas se você vai brigar, ter uma briga com alguém por causa disso, né? Isso, assim, não é uma coisa normal. Não é certo. Né? Lá. Tem jogos que os povo fala que se você jogar aquele jogo, você... Isso. O jogo pode ser até legal, mas tem gente que fica com medo de jogar porque os outros vai ficar falando que ele é isso. Ah, tá. A questão da própria violência também, né? Favorecer a desenvolver essa parte mais violenta, né? Esse negócio de violência eu não vou começar a falar tudo que eu sei, mas teve uma vez, eu acho que a senhora já sabe também, que um garoto matou a avó porque ela não deu dinheiro para ele colocar no jogo. Teve um garoto que matou o próprio pai de 4 anos, professora. Matou o próprio pai só porque ele perdeu para ele. Nossa, aí é muito estranho, não é? É uma coisa assim, tipo, para a gente pensar, é inacreditável você pensar numa coisa dessa, você matar o seu pai, não é? Por causa de uma questão de jogo, uma criança ainda, né? É muito estranho. Pois não é normal uma coisa dessa, né? São coisas que são muito estranhas, né? Quem que é o próximo aí, ô Mirelle, para ler? Agora é o Augusto Ribeiro, do 7º D. Vamos lá, Augusto, então. Cadê o Augusto? Não? Quem que é o próximo depois do Augusto, Mirelle? Depois do Augusto é a Mirela Guimarães, do 7º C. Então vamos, Mirela, porque o Augusto... Apareceu aí, Augusto? Não estou ouvindo. Não, professora, então... é Mirela. Ah, Mirela. Então vamos, Mirela, porque o Augusto a gente não ouviu ele ainda. Então eu vou ler. Vai, Mirela, pode... Classificações dos jogos. Os jogos são classificados em 3 categorias, que são interligadas históricas. E, teoricamente, jogos populares, jogos de salão e jogos esportivos. Isso. Então, assim, os jogos são classificados, então, em 3 categorias, né? Que é os jogos populares, salão e esportivo. Igual a gente comentou no começo. Então, os jogos populares são aqueles, igual vocês falaram, que vão ter regras que a gente pode alterar, né? Não tem regra fixa. Os jogos populares geralmente são passados, né? O meu avô ensinou para o meu pai tal jogo, e meu pai me ensinou, né? E são jogos também que não tem, tipo, como se fosse um custo. Tipo, no jogo popular, eu não vou ter que comprar algo para jogar esse jogo. Ou se eu comprar, é uma coisa bem, né, irrisória. Então, por exemplo, aquelas bolinhas, tipo, na minha, né,
Lá na minha cidade, a gente chamava de biloca. Sabe aquelas bolinhas de gude, né? Professora, Aqui lá também é um jogo popular. Pode falar. eu tava falando com o microfone desligado, eu tô aqui. Ah, tá. Então você lê o próximo, tá bom? Tá. Jogos de salão. Os jogos de salão já tem as regras um pouco assim, você pode ainda alterar essas regras, mas eles já vão ter algumas regras um pouco mais definidas, mas mesmo assim você ainda pode alterar. Igual você pensar, por exemplo, um jogo de tabuleiro, ou você pensar um próprio Uno, né? Um jogo de cartas lá, Uno. Você pode alterar as suas regras também, tá? Mas, assim, existem alguns outros jogos de tabuleiro que as regras são mais fixas. Igual você pensar no jogo de dama, no jogo de xadrez, né? E eu tenho os jogos No esportivos. jogo de xadrez é bem difícil mudar as regras, né, professor? Isso, né? Então, aí não Porque tem ele é como um mudar. barulho que às vezes faz Isso. Geralmente os jogos de salão são jogos de tabuleiro. E uma outra coisa, que até entra essa questão do xadrez. O xadrez, ele é classificado como um esporte. Por quê? Porque ele tem uma liga, tipo, ele tem uma confederação, tipo, ele tem algo que vai mandar naquele jogo, tipo, que vai mandar as regras dele. Então, lá no xadrez, assim como no futebol, na natação, no ciclismo, no vôlei, ele tem uma confederação. Ele tem lá uma equipe que comanda ali. Pode falar. Até jogos eletrônicos tem. Até os jogos eletrônicos também tem, né? Professor, Ontem mesmo eu estava assistindo aquele Globo Esporte e eles estavam até falando dos jogos ali, dos esportistas mesmo, né? Que é considerado esporte também. Eles estavam fazendo um campeonato também, um campeonato mundial. E aí eles estavam falando lá que, não sei se Goiânia ia ter uma fase desse campeonato, uma coisa assim também. Professor, igual você tá falando, eu fazia aula de xadrez antes da quarentena. Aí as regras são bem simples do jogo, então não tem muita coisa para mudar nela, porque se você mudar uma coisa, estraga o jogo inteiro. Uhum. Aí as regras são mais fixas, né? Alguns jogos são mais maleáveis, né? Mas, assim, tem outros que não tem como. Né? Professora? Sim? Dança é considerada como um jogo ou um esporte? A dança não. A dança não é jogo, não. Professora, assim, tem... Geralmente, essas organizações que cuidam de jogos eletrônicos é tudo por sigla. Tipo, tem a CBCR, que é a Copa Brasileira de Clash Royale, tem a CBCS, que é o Campeonato Brasileiro de Counter-Strike, tem a LBFF, que é a Liga Brasileira de Free Fire, tem um monte, professor. Um monte de ligas, né? Professora. Pode falar? Tem senhora, voltando à página anterior, eu tô fazendo um resumo rapidão. Ah, tá. Uhum. Então, quando a gente falar dos jogos, né? Por exemplo, nos jogos populares, é aquele que eu consigo mudar as regras e que geralmente eu não preciso de gastar muito recurso financeiro, gastar alguma coisa para praticar esse jogo, tá? Quem que é o próximo, Mirelle? Agora, professora, é o Augusto, porque parece que ele falou que estava falando, mas o microfone estava desligado. Porque aí foi a vez dele, a colega... Então vamos, Augusto. Você, então, no próximo slide, então, jogos populares. Pode ler. Cuidar, só essas letrinhas vermelhas aqui que ficou, Augusto, onde está o texto, mas aí você desconsidera elas, tá? Tá. Os jogos populares são aqueles em que os seus elementos podem ser alterados ou decididos pelos próprios jogadores e possuem regras flexíveis. São jogos que geralmente não precisam de materiais elaborados. Na maioria das vezes, os materiais necessários estão presentes no ambiente de vivência do jogo. Desta forma, os jogos populares variam de lugar para lugar. São exemplos de jogos populares de nossa cultura. Toca, barra bandeira, se esconder, 7 pecados, notinha, 7 cacos, dona da rua e etc. Então, olha só, jogos populares, a principal característica é ser flexível na questão das regras,
né? Então, por exemplo, vamos pensar em... E outra coisa que está falando dele aí é que ele não precisa de materiais elaborados. A gente consegue brincar desses jogos com materiais talvez que você tenha até na sua casa. Então, a amarelinha. O que eu preciso para brincar de amarelinha? Uma pedrinha, né? Talvez um giz. Se eu não tiver giz, até um pedaço de gesso que eu achar aí numa Pode ser na construção areia, perto de casa, professor. eu Na areia consigo básica. desenhar a amarelinha e brincar. Carvão também, né? E outra coisa, as regras a gente vai fazer de acordo com o que a gente queira, né? Então, por exemplo, quando eu brincava de amarelinha, então a regra era: tenho que jogar a pedrinha naquela casa, e aí aquela casa eu não posso pular nela, né? E eu não posso pisar também nas risquinhas também. Aí, por exemplo, pode ser que alguém brinque que possa, se pisar na risca, não tem importância, né? Então, no jogo popular, as regras, né, elas podem ser flexíveis. Eu posso mudar as regras, né? O próximo, quem que é o próximo, Mirelle? Agora, professora, é a Maria Rita, do 7º B. Tá, vamos lá, Maria Rita, você então. Jogos de salão. Os jogos de salão são jogos de tabuleiro ou mesa que utilizam peças para a representação dos jogadores. Possuem regras pré-determinadas. Os jogos de salão são caracterizados pela utilização do raciocínio lógico e de estratégias minuciosamente elaboradas, requerindo do jogador muita atenção e concentração durante o jogo. São exemplos de jogo de salão: dominó, dama, xadrez, gamão, baralho, trilha, uno, fubica, quebra-cabeças, etc. Isso. Então, os jogos de salão geralmente são os jogos, praticamente quase todos os jogos de tabuleiro, né? Todos os jogos de tabuleiro são jogos de salão. E a gente pode colocar aí também, por exemplo, que é esporte, mas também pode ser considerado, quando a gente está na nossa casa, até o próprio, como chama? Ping-pong, mas ele é um esporte também, porque ele tem uma confederação dele, né? Mas o pimbolim também pode ser considerado. Ô, professor, aqui em casa, assim, eu tenho um pimbolim, só que ninguém joga. Que ninguém aqui consegue, tipo, minha mãe, ela não consegue jogar, minha irmã também não. Aí aqui tem um pimbolim usado distante. É um pimbolim usado distante ali. Aí fica jogado para lá, ninguém mexe com ele. Então, ó, nos jogos de salão, então, eu vou ter as regras que já são determinadas, né? Pode até ter uma alteração de regra. Em alguns jogos, a gente até consegue, né? Mas em outros já não dá. É igual a gente estava falando até do próprio xadrez, né? Tem, então, essas regras que são pré-determinadas e eu preciso daquele, né, aquele jogo para poder jogar ali. Claro que em alguns eu posso construir. Então, por exemplo, dama, facílimo de fazer um joguinho de dama, né? Então, uma superfície que eu tiver, tampinhas de garrafa, eu consigo fazer o jogo de dama. Pode falar. É que, tipo assim, tem jogos que, tipo, não é desse estilo, mas, tipo, eu acho que como pode dizer, é RPG, professora. É um jogo que eles dão as cartas, as coisas, e tem, tipo, o chefe. Mas aí ele é um jogo eletrônico, né? Não, aí ele não entra, aí são jogos eletrônicos. Não, tem dois tipos de RPG, o eletrônico... O RPG é o eletrônico. E tem um de pessoalmente, que são cartas que você compra, aí faz uma rodinha na mesa, e aí tem um chefe, ele que constrói o jogo do jeito que ele quiser. Também tem aquele RPG de tabuleiro, não é? Eu já vi um trem assim. Sim. De tabuleiro também? Isso eu não conheço. RPG de tabuleiro eu nunca vi, não. E se ele é de tabuleiro também, ele também é um tipo de jogo de salão também, então. Né? Porque os jogos de salão geralmente são jogos de tabuleiro mesmo. Tá? Estilo a gente pensar, igual dominó, dama, o xadrez. Tá? São os jogos de carta também, né? Baralho, tudo são jogos de salão. Tá? Bom, o próximo, quem que é o próximo, Mirelle? É a Arielle Vitória, do 7º A. Mirelle? Calma aí, professora, tá carregando.
Tá travando, gente? Professora, a internet em casa tá meio ruim. Como? Não entendi. Vocês falaram e ficou meio travado. Tá Professora, travando para vocês também? é a Arielle do 7º A. Ela está falando que a internet dela está muito ruim. Ah, tá. Então, se a internet dela tá ruim, deixa outra pessoa ler, que aí depois ela lê o próximo, tá bom? Então, agora é o Felipe Gabriel do 7º C. Tá bom. Então, vamos, Felipe. Sua vez, xadrez. O xadrez é um jogo de salão jogado por 2 jogadores em um tabuleiro de 64 casas, alternando casas claras e escuras. Cada jogador inicia o jogo com 16 peças, 8 peões, 2 cavalos, 2 bispos, 2 torres, 1 dama e 1 rei. Isso. Então, aqui, como a gente tinha falado aqui dos jogos, né? Jogos de salão, um exemplo de jogo de salão, que até é considerado um tipo de esporte também, porque ele tem uma liga para eles também, é o xadrez, né? Então, o xadrez, ele é considerado também jogo de salão, porque a gente pode jogar ele na nossa casa tranquilo, né? E aí, então, ele é dividido aí, né, nessas peças. Então, a gente tem 16 peças, né? Tem os peões, tem cavalos, bispo, torre, dama e rei. Bom, vamos lá. Quem que é o próximo? Agora é a Yasmin ou a Yara do 7º C, porque elas estão logadas juntas. Ah, tá. E agora? Sou eu, quem que é? professora Yasmin. Então, vamos, Yasmin. História do xadrez. A origem exata do xadrez é misteriosa, conhecendo-se até o presente momento. Cerca de 40 lendas a este respeito. Dentre elas, uma medicina menciona o Emix grego Palamedes. O herói grego Palamedes. Como o criador do xadrez. Durante o começo de Troia, que está muito ruim para ler, professora, com o objetivo... Eu vou colocar um pouquinho maior, peraí. Que aí é durante o cerco de Troia. Vou colocar aqui. Vamos ver se ele fica maior. Isso. Melhorou aí? Ficou maior? Ficou maior, professora. Obrigada. Com o objetivo de distrair seus guerreiros. Entretanto, é no Necoeste da Índia. O quê? Não escutei, professora. Noroeste. Noroeste da Índia. Que se encontram as primeiras fontes arqueológicas, reconhecidas como verdadeiras. Aproximadamente no ano 570 de nossa era, nasce o jogo dos 4 membros. Chaturanga. O ancestral direto do xadrez, participavam dele 4 jogadores, possuindo cada um 8 peças, sendo um ministro, mais tarde a rainha, no presente a dama. Um cavalo, um elefante, boge, o bispo, um navio, mais tarde uma carruagem, nos nossos dias, a torre e 4 soldados. Atualmente, os peões dispostos nos 4 cantos do tabuleiro de 64 casas unicolares. Isso. Bom, então olha só. Então o xadrez, né? Então ele é bem antigo. Então olha só, aproximadamente no ano de 570, né?
Na verdade, começou com um jogo que as peças tinham até outros nomes, né? E foi evoluindo, tipo, modificando os nomes deles aí, né? Então, eles usavam peças com nomes diferentes, né? Aí era cavalo, elefante, né? Que agora é chamado de bispo, navio, né? Que é a torre, soldados, que são os peões. Então, no começo, né? Tudo era diferente, até os nomes das peças. E depois foi modificando aí. Opa, peraí, passei. Aqui, ó, até mostra algumas peças diferentes, né? Quem que é o próximo, Mirelle, a ler? Professora, agora não tem mais ninguém. Só o Aleph que tá com a mão. Aqui, o Rafael Gonçalves. Então Sétima. vamos. Pode ir, Rafael. Pode ler de novo, professora? Eu já li uma vez. Pode sim. A história do xadrez. A origem exata do xadrez é misteriosa. Ali, professora, não foi essa que ela acabou de ler? Não. Aqui, ó, tá vendo que tá das peças? Ah, não, mas não mudou o slide para você, não? Que tá assim, ó, as peças diferenciavam-se. Não mudou? Não mudou. Pra mim também não. Uai. Pra mim também não. Não mudou? Deixa eu ver aqui. História do xadrez. Uai. Peraí, então, deixa eu colocar aqui. É porque do jeito que eu coloquei para apresentar, grandão, ele não muda fácil. Peraí. Professora, também só falta 2 minutos para acabar a aula também. Tá certo. Não, vamos fazer o seguinte, então, como só falta 2 minutos, aí então vamos. Quem não conseguiu ainda, vamos fazer a chamada, né? A palavra é esporte, e aí a gente vai encerrando por aqui, porque aí você está bem em cima da hora, e não vai dar tempo nem do colega ler tudo agora, né? Certo? Então a gente vai dando um tempinho agora, né? Encerrar agora a aula, tá?